Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. E diz o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus, Pai, Tu és glorioso, Pai, Tu és santo. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos cada dia, Pai, estar quebrantado diante do Senhor. Pai, nos ensina, Deus, cada dia buscar a Tua palavra e aprender do Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha, Pai, nos encha, Pai, do Teu querer, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, texto, a história de Jesus Cristo, talvez das mais conhecidas, mais comentadas, né? Praticamente quase todos os cristãos conhecem. Se você falar da história, da narrativa de Jesus Cristo acalmando a tempestade, todos vão lembrar, todos vão ter, né? Já ler ou já ouvir algum sermão, algum comentário sobre ele. Jesus é essa pessoa poderosa que, dentro do contexto ali, ele tinha terminado de fazer vários ensinamentos por parábolas do semeador, e seguiu, né? Mais outras, em termos de escrita, um pouco menor, mas de tão grande importância para nós. E além de ter comentado, falado, explicado a parábola, coisa que ele às vezes não fazia muito, mas do semeador, por exemplo, ele explicou ali dos discípulos, estavam ali conversando. Mas quando ele terminou, ele chama os discípulos: vamos atravessar para o outro lado? Vamos. E Jesus, é lógico, né, nós sabemos que ele é soberano, o Senhor de todas as coisas, já sabia, né, de tudo que acontece, porque ele é onisciente, sabedor de tudo que iria acontecer ali, vai para o seu cantinho ali dentro do barco, dorme tranquilamente, só aguardando o momento de trazer mais um milagre para os discípulos, os que estavam perto, e mais um grande ensinamento que perdura e perdurará, né, para a eternidade. Então, mas nessa história nós podemos aprender que precisamos ter fé para enfrentar os obstáculos, né, e vencer as tempestades que virão na nossa vida. Nós, muitas vezes, já ouvi falar, né, que quando nós, às vezes, vamos para a igreja, né, eu lembro do meu tempo, vai para a igreja de crente, né, para se tornar tranquilo. Aí nós descobrimos que, às vezes, só vai realçar ou vai esclarecer os problemas, as dificuldades, as lutas que nós enfrentamos, ou que aí começaremos a ter que passar por elas. O diabo, né, o inimigo de nossas almas, ao perceber que nós somos chamados, que nós somos salvos em Jesus Cristo, mesmo sabendo que ele está derrotado, mas ele vai fazer de tudo para impedir, para dar alguns tombos em nós, alguns tropeços na nossa vida. E aí é a hora da gente exercer nossa fé em Jesus Cristo. E algumas provações do próprio Deus, algumas pequenos temporais que Deus vai colocar na nossa vida para fortalecer a nossa fé nele. Não para nos desanimar, não para nos prejudicar. Às vezes para corrigir, outras vezes justamente para fortalecer as nossas dificuldades. E dentro dessas muitas dificuldades, lutas que nós vamos passar, normalmente as tempestades que mais têm afligido o povo nesse tempo é o medo e a ansiedade. Dificilmente você vai encontrar alguém que não tenha medo de alguma coisa, seja ela o que for.
Já compartilhei com os irmãos que quando eu era mais novo tinha muito medo de escuro, né? Perdi a oportunidade de ganhar um bom rebanho, né? Lá na roça, lá, estava lá, para quem já foi lá, conhece, lá no fundo do quintal tem uma bica d'água, você trazer um copo de água lá da bica, você ganha uma vaca. Podia ter, né? Não tinha tanta terra para colocar, mas podia vender, né? E ter um bom dinheiro dessas vacas aí, mas o medo era tamanho que não ia. E talvez mais do que o medo, a ansiedade. Hoje aí, os consultórios aí, Carol provavelmente sabe bem mais do que eu aí, né? Das pesquisas de Manja Seara, que trabalha na área da saúde, ou trabalhou por um bom tempo, sabe que a ansiedade é um dos grandes males hoje da sociedade, né? Se não for tratado, chega até a depressão e aí vai causando mais transtornos ainda na vida da pessoa. Então, dentro disso, né, dentro desse contexto todo, quero tratar algumas questões, algumas coisas que eu pude observar dentro desse texto. Em primeiro lugar, o essencial da nossa vida, né, e quero aplicar muito para nós, dentro do contexto, para os discípulos, seguidores de Jesus naquele dia, que tiveram o privilégio de presenciar, né, de forma lá direta, junto com Jesus Cristo. Primeira coisa, de estar desfrutando da companhia física de Jesus. Hoje nós temos o Espírito Santo, o Consolador que Ele enviou, que habita dentro de nós, mas eles tinham o privilégio de estar com a pessoa de Jesus, em carne e osso, de ter presenciado mais um grande milagre de Jesus Cristo, né? Mas eles já cumpriram o que eu vou dizer agora, e cabe a nós cumprir também. Primeira coisa é o chamado que ele fez aos discípulos para atravessar o mar ou o lago, para ir para o mar da Galileia, aquele dia atravessar para o outro lado. E aplicando para nós, Jesus Cristo nos faz esse chamado, o chamado a ser cristão, o chamado específico a trabalhar em algum ministério, mas todos os dias nos chama a exercer a condição de cristão. Às vezes nós falamos, até em tom de brincadeira, às vezes, né, ser cristão ou ser crente não é um dia, todos os dias, por isso é difícil. Às vezes a gente até fala, né? Vai numa festa de romaria, é bom que uma vez no ano. Os mais devotos, às vezes, escolhem duas, né? Vai na Muquem, vai na Trindade, vai não sei aonde, mas é mais fácil. Ou, às vezes, falando do catolicismo, às vezes na Semana Santa ou na período da Quaresma, se dá um período, um upgrade na fé. Mas o ser cristão, o ser crente é todos os dias. E não dá para brincar de ser crente. Não dá para eu fazer de conta que é só agora, né? Às vezes, quando você tem uma criança, você vai brincar, passar o tempo ali com ela, entreter ela um pouco. Mas não dá para ficar você brincando de ser crente. Fazer uma cosquinha aqui num, fazer cosquinha no outro e passar o tempo. Até porque o diabo, ainda que ele esteja derrotado, mas ele não brinca, né? Jargão bastante conhecido também, não brinca de ser diabo. E nem Jesus Cristo brinca de ser Deus. Não brinca de ser Senhor, não brinca de ser o Salvador. Se ele fosse brincar, ele teria feito de qualquer jeito e não nos teria salvado. Então ele nos chama. Os discípulos, naquele dia ali, para atravessar para o outro lado, responderam prontamente. E a maioria dos 12 ali, depois mais um que foi acrescentado, depois da desistência, do abandono, né, da traição de Judas, mais um respondeu também prontamente a seguir. Com dificuldade, sim, com erros, quase todos os dias, com decepções, talvez, praticamente todos os dias. Pedro que o diga, né? Tanto que Pedro errou, mas tanto que Pedro também estava pronto para toda hora que Jesus precisava dele, mesmo nos seus erros. O nosso grande problema talvez seja esse, talvez o medo de errar, ou a preguiça mesmo de seguir a Jesus Cristo. Eu mesmo, né? Quando comecei a frequentar esta igreja, a Sandra falava, não, vamos, se entrega, Jesus já te chamou, se entrega. Eu falo assim, mas e se eu for não der conta? O medo de decepcionar, de não acontecer. Ela falou, pelo menos você vai ter tentado. Vai desistir antes de tentar? Né? Se tivesse aí, quase não usaria o vocabulário de hoje. Vai arregar antes mesmo de começar?
Para a honra e glória de Jesus Cristo, né, Deus usou ela para me falar, eu ouvi, e o Espírito Santo conduziu. Aqui estou, né? Crescendo aos poucos pela graça, pela misericórdia do nosso bom Deus. E é assim que Ele trabalha. Mas se nós não respondermos positivamente, como os discípulos assim o fizeram, e vamos obedecer esse chamado, jamais vamos chegar lá na frente e ver como que é o crescimento, como que é andar ao lado de Jesus Cristo. Então a primeira coisa é a gente responder prontamente ao chamado de Jesus Cristo. Então o fato, né, de seguirmos Jesus não nos isenta de enfrentarmos tempestade na nossa vida. Logo após o chamado, o que aconteceu? Vamos atravessar para o outro lado? Bora, estamos aí. Entra no barco, o que acontece? Temporal se tornou uma grande tempestade. E às vezes é assim na nossa vida cristã. Nós respondemos ao chamado de Jesus Cristo, aí vem as tribulações, né? Vem as provações e vem as tempestades, justamente para provar a nossa fé. Então os discípulos reagiram de forma desesperada. Como eu disse, né, eles, né, não acreditaram ou não confiaram o suficiente em Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo vai, né, conversar com eles. Mas até quando serão tímidos? Outra tradução melhor aí, até quando serão, não terão fé? Até quando vocês não vão acreditar em mim? Então os discípulos reagiram dessa forma porque tinham um conhecimento ainda muito fraco, muito inconsistente de quem era Jesus Cristo. Eles ainda não conheciam, talvez não conheciam ainda o suficiente, que ele tinha vindo, quem era ele, qual a dimensão da sua obra. Talvez nós ainda estamos nessa. Mas vale lembrar que depois de um certo tempo de caminhada com Jesus Cristo, não dá para arrumar mais essa desculpa. Mas eu ainda não conheço Jesus Cristo. Não quer dizer também que a pessoa esteja aí 40 anos de igreja e já o conhece. Talvez ainda não se abriu, talvez ainda não quer, está cheio de reservas. Ou outra pessoa chegou hoje, amanhã, já conhece Jesus de uma forma assim, né, grande, ao ponto de confiar em tudo que Jesus o chama para fazer. Ou seja, o interessante é que nós devemos conhecer Jesus Cristo, nos entregar, nos abrirmos a Ele, sem medo, sem reserva, sem ficar olhando para as pessoas, né? Já compartilhei algumas vezes também. A minha dificuldade, às vezes, no momento de oração, eu falava assim, o povo vai estar me olhando, né? Andava do lado. Mas aí vem aquele negócio. Por isso, aí eu vi uma explicação um dia que eu achei interessante. Fecha o olho na hora de orar. Primeiro motivo, você vai ser concentrado, você não vai estar ninguém te tirando atenção e você não vai ver se as pessoas estão olhando para você, né? Você vai descobrir muitos grandes resultados de fechar o olho na oração. Você vai se concentrar, se os outros estão orando ou não, problema deles, não é o seu mais. Ou seja, as pessoas param muito para observar as outras. A fulano, na hora do culto, foi 3 vezes beber água. Menino quieta. Tem outro estava cochilando, o outro estava namorando na hora do culto. Aqui interessa, né? Quer saber de mim na hora do culto. Quer saber eu e Jesus Cristo. Na hora do louvor, estar lá louvando com a minha voz, com o meu corpo. Na hora do sermão, estar atento, prestando atenção. É isso que Jesus espera quando Ele faz esse chamado. Nós precisamos reconhecer, ter essa percepção de quem é Jesus Cristo. Então, precisamos ter esse conhecimento de quem é Jesus Cristo. E o valor, a grandeza da sua obra nas nossas vidas. Porque senão nós não conseguiremos confiar nele o suficiente para atravessar as tempestades, os obstáculos que vêm à nossa vida. Essa é a primeira coisa. Chamar a Jesus Cristo. E dentro ainda desse contexto, nós temos que ter uma fé fundamentada sobre a identidade de Jesus, quem Ele é, para que sim nós possamos vencer os nossos medos. Ou seja, o medo e a incredulidade sempre andam juntos. A dificuldade da pessoa que tem medo não é
simplesmente só o medo de ter algo, assim, lá como eu tinha medo do escuro, de ter algo lá no escuro. Eu ainda não conhecia, de fato e de verdade, a pessoa de Jesus Cristo, mas tinha uma noção de quem era Deus, ainda que vagamente ou de forma errada, mas tinha. Ou seja, eu era incrédulo num Deus que era capaz de me guardar lá no escuro. E hoje, quando nós temos nossos medos, é uma resposta direta a Jesus Cristo. Eu não confio em Jesus Cristo o suficiente para Ele me guardar no meu medo, para Ele estar segurando as minhas mãos na hora do medo. Sabe aquela coisa do medo, da criança ou do adulto, de ter alguém junto com você? Você às vezes tem medo quando está sozinho, não é? Eu pelo menos era. Se eu estivesse sozinho, eu não tinha coragem de ir. Mas se fosse alguém comigo, eu ia de boa. Oi? Corajoso, alguém para nos dar aquela coragem, para nos amparar. E esse alguém em suprema grandeza é Jesus Cristo. Por isso eu disse que o medo e a incredulidade andam juntas. Porque se eu creio em Jesus Cristo, e é promessa, é a palavra dele, não é minha, está na Bíblia, que Ele estará comigo todos os dias, em todos os momentos. Ele estará junto comigo, e melhor ainda, o Espírito Santo habita dentro de mim. Então por que eu vou ter medo? E ainda confesso que desde depois de adulto ainda tinha alguns receios, medos assim de andar sozinho, quanto a questões não físicas, né? Talvez você vai estar no meio do mato e ter medo de cobra, mas aí é outra história, né? Aliás, cobra eu abomino, né? Já é outra história, né? Que eu já disse aqui. Mas o medo em si de algo, digamos, sobrenatural, algo assim que você não vê, né? E se for medo do escuro, quem é a nossa luz? Quem é a luz? Jesus, eu sou a luz que ilumina o mundo, parafraseando. Ou seja, de tudo, Jesus está conosco, Ele é a luz, e aí, para quem tem medo de escuro, a luz, aí se acaba o medo. Ou seja, é a incredulidade em Jesus Cristo. Esse causa o medo. E o medo dos discípulos ali também, porque eles não acreditavam no poder, na pessoa de Jesus Cristo. Então, os discípulos eram, na sua maioria, pescadores, experientes, que conheciam aquele lugar e a vida ali no mar, como ocorria. Ou seja, eles estavam achando, vamos atravessar esse mar aqui hoje como uma travessia normal. Estava tudo tranquilo, até chegar a tempestade. E vem uma tempestade. Eu tive lendo alguns autores, dizem que talvez não era comum ter uma tempestade naquele local. Era algo, né, que não era costumeiro de acontecer. E é isso que causa medo em nós, quando acontece algo que nós não estamos acostumados. É aí onde falta a nossa fé, não acreditar em Jesus Cristo. Como eles, né, não acreditaram em Jesus Cristo, pensavam que podiam morrer diante daquela tempestade, eles falavam, Senhor, vem nos socorrer que nós vamos perecer. Eles afirmaram para Jesus Cristo, Senhor, não te dá que nós pereçamos? Ou seja, eles acreditavam realmente que iriam morrer, porque eles não estavam acostumados com aquilo de acontecer naquele local. Às vezes, né, quando nós deparamos com determinadas situações, nós até acreditamos que vamos morrer. Algo que, né, vai além da nossa condição de raciocinar, de suportar, pensamos que vamos morrer. Mas temos Jesus Cristo para nos livrar. Então, a incredulidade dos discípulos estava relacionada com o fraco conceito que eles tinham da pessoa de Jesus Cristo. É o que nós fazemos hoje. Às vezes, o nosso conceito de quem é a pessoa em si de Jesus Cristo é muito pequeno, nosso conceito dele. Nós buscamos tantas outras alternativas para resolver as nossas situações. Acreditamos em tantas balelas que tem por aí e não buscamos confiar de fato e de verdade em Jesus Cristo. Então, o que nós precisamos é alimentar a nossa fé e conhecer Jesus Cristo. Aí você até pode me perguntar, mas como que eu vou conhecer Jesus Cristo? Me abrindo a Ele, lendo a Bíblia, primeira coisa, ler bons livros,
vir à igreja e fazer parte do culto, não só como o João vai assistir, sentou ali e vamos assistir. Tem gente que vem para assistir o culto. E nem dá conta de assistir às vezes, fica distraído com tantas coisas, e às vezes está cansado, e cochila, e aí vai, e não consegue nem assistir. Quanto mais está fazendo parte do culto. Então nós precisamos conhecer verdadeiramente quem é Jesus. E esse conhecimento vai nos dar condições de vencer o nosso medo. Quando eu conheço Jesus Cristo, eu confio. O exemplo que eu gosto de citar sempre. Uma criança, quando está num lugar alto, que ela conhece o pai ou a mãe ou um responsável por ele, fala, vem, e ele pula. Porque ele confia que o pai vai pegar, vai segurar ele, não vai deixar ele cair no chão. E às vezes nós temos esse medo, né, de confiar, de entregar, de pular nos braços de Jesus Cristo. Talvez porque nós não conhecemos. Nós não confiamos o suficiente para saber que nós podemos nos atirar no braço dele sem medo. Sem medo de ser feliz, como diria por aí, né? E nós perdemos. Nós deixamos de ser felizes porque nós não nos atiramos nos braços de Jesus Cristo. Os discípulos, naquele dia, também ainda não confiavam o suficiente. Depois, né, desses relatos todos, e teve outras questões ainda, mas eles começaram a conhecer realmente quem era Jesus Cristo, sabiam que podiam acreditar. E em terceiro lugar, né, diante desse contexto, nós precisamos também aprender a descansar em Deus, tendo uma clara percepção agora da nossa identidade em Jesus Cristo. Primeiro nós precisamos conhecer Jesus Cristo. E agora nós precisamos saber quem somos nós em relação a Jesus Cristo. E isso causa, quando nós não sabemos em que condições nós estamos, ou quem somos nós nessa relação entre nós e Jesus Cristo, onde causa ansiedade. O medo é por não confiar, por não acreditar em Jesus Cristo. A ansiedade é por não saber quem somos nós, em que condições nós estamos. Porque toda ansiedade, só nós temos ansiedade quando nós não sabemos em que condições nós estamos. Se nós sabemos que estamos em condições seguras, confiáveis, nós vamos, né, estarmos tranquilos, não precisamos ficar ansiosos do que vai acontecer. Quando você está prestes a, vamos usar outro exemplo bem corriqueiro, fazer uma prova que vai ter agora daqui uns dias um concurso. Se você já soubesse que você vai lá fazer a prova e vai ser aprovado, vai tirar de letra, você não ia ficar ansioso, você ia ficar tranquilo, né? Até ia estudar, até ia chegar lá tranquilo, mas como você não sabe e que você vai ser aprovado, aí você começa a ficar ansioso, né? Aí qual que eu marco dessas 5 aqui? Parece que é essa, mas essa outra está muito certa também. Aí a ansiedade vai te roubando, você acaba errando. Infelizmente. E é assim que acontece. E em várias outras questões da nossa vida. E com Jesus Cristo não é diferente. A nossa falta de identidade, saber que somos salvos em Jesus Cristo, acaba causando essa ansiedade em nós. Os discípulos estavam nessa situação. Eles estavam ansiosos e o medo tomou conta, o pavor tomou conta deles, que eles não sabiam, não confiavam o suficiente, que Jesus Cristo viria, acordava e acalmar a tempestade, o vento ia acalmar, o mar ia ficar sereno, tranquilo. Se eles já soubessem de antemão, não precisavam ficar todos agitados, todos com medo, ao ponto de achar que iriam morrer. Ou seja, naquela situação ali, o vento e as ondas, né, estavam arremessando contra o barco, e o barco já enchia de água. Ou seja, era real a situação, sim. Como é os nossos problemas, o nosso dia a dia. Vai chegar e vai me falar que a pessoa que está com a doença, né, incurável, de difícil cura, ela não vai ficar ansiosa. Que ela não vai ficar nervosa, não vai ficar receosa de que vai acontecer. Lógico que vai. Natural do ser humano. Mas se ela confiar plenamente em Jesus Cristo, saber que independente
da situação, da doença dela, se ela vai ser curada ou não, ela tem Jesus Cristo, ela tem a eternidade junto com Jesus Cristo, ela vai ficar tranquila. Já vi relatos, né, de várias pessoas que vão visitar uma pessoa que está com a doença, estágio terminal, vai lá achando que vai consolar a pessoa, mas vai assim, sem saber nem o que falar. Tem pessoa que quando não sabe o que falar, é melhor nem ir mesmo, ou ficar calado, que às vezes fala um monte de asneira só para atrapalhar. Sai de lá consolada, chega lá a pessoa e fala, não, eu sei que eu vou morrer, mas sei que o meu Jesus é poderoso tanto para me curar, quanto para não querer me curar, mas Ele me dando a eternidade junto com Ele já está de bom tamanho, não precisa nem me curar. Eu indo para o céu, está maravilhoso. Ou seja, é isso que é a confiança em Jesus Cristo. Tira toda a ansiedade, toda a angústia da pessoa, é confiar em Jesus Cristo. Talvez é aquilo, né? Talvez não, né? É o que aconteceu com os discípulos ali naquele dia. E Jesus lá tranquilo, né? Deitado na sua almofada, no seu travesseiro, sabendo, não, daqui a pouco eu vou lá acalmar a tempestade. E espero, ao acalmar a tempestade, acalmar também o ânimo, dando serenidade, dando mais confiança, condições que os discípulos, os apóstolos naquele dia ali, pudessem exercer a sua fé. Então Jesus, ele conseguia dormir em meio a uma tempestade, porque ele confiava naquele que ele era um com o Pai. Ele sabia que jamais o Deus eterno e poderoso o deixaria na mão, o deixaria ali sozinho, sem ter condições de realizar tudo aquilo que ele veio realizar. Às vezes nos falta justamente ser um com Jesus Cristo, o que ele nos chama. Quando nós entendermos isso, Jesus veio e explicou para nós e nos ensinou com clareza. Você será um comigo e com o Pai. Ainda que pareça uma matemática ilógica, né, de 3, ser um, mas é isso. Se a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito é um, nós seremos um com eles. Ou seja, agora já não será nem mais 3, será 4, né? Será uma coisa de louco. A matemática somente a glória de Deus é capaz de resolver. Para nós, simples mortais e pecadores, não dá conta de resolver. Mas seremos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E Ele resolve, acalma toda a nossa ansiedade, quando nós confiamos em Jesus Cristo para a eternidade. Aqui também, aqui já é um laboratório, né? Já diria o pastor João Braga, né? O louvor é um laboratório, um ensaio para a eternidade, que nós iremos glorificar e louvar Deus eternamente. E esse chamado de Jesus Cristo, para atravessarmos essa mar que é a nossa vida, dentro das tempestades, para ser um com Ele, é justamente para exercer a nossa fé nele. Então, quando temos essa percepção clara de nossa identidade, que somos um com Jesus Cristo, fazemos parte da vida de Jesus Cristo, o seu propósito como Senhor, como Salvador de nossas vidas, aí nós também podemos descansar, mesmo em meio a maiores tempestades de nossas vidas. Ou seja, o que nós precisamos é confiar, nos entregar, saber que Ele, que está no controle das nossas vidas, de todas as circunstâncias, de todas as tempestades das nossas vidas, seja ela maior que seja, é Jesus Cristo que está ali tranquilo. Às vezes você acha que Ele está até dormindo, e Ele pode até estar lá dormindo, no seu travesseirinho santo, né? Se é que eu estou falando um monte de heresia agora, né? Mas tudo que Jesus Cristo toca se torna santo, né? Então, vamos lá nós, né, viajar um pouco também, né? Mas Jesus Cristo está lá, tranquilo, sereno, poderoso, para acalmar as nossas ansiedades, as nossas tempestades. Para encerrarmos, né? Ou seja, quando nós temos um conhecimento consistente, verdadeiro, inabalável da vida e da obra de Jesus Cristo, nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade, com serenidade, os obstáculos que se levantam diante das tempestades que surgem nas nossas vidas. É isso que Jesus nos chama. Então, o medo ele pode ser vencido e a ansiedade ela pode ser superada, pode ser acalmada.
Ou seja, a consciência de quem é Jesus nos ajuda a vencer o medo. Já a consciência de quem somos nós em Jesus nos dá condições de superarmos a ansiedade. Ou seja, quando vier o medo, vença-o sabendo quem é Jesus. Quando vier a ansiedade, lembre-se, você pertence a Jesus Cristo. É Ele que dá essa condição de sabermos de onde nós saímos, o que nós estamos passando e para onde nós iremos. Esse é, como diria aí, a linha do nosso tempo. Foi tirado lá do império das trevas, estamos passando por este mundo, um laboratório, até chegarmos à eternidade junto com Ele, onde nós seremos libertos por completo de todo medo, de toda ansiedade, de toda a tribulação. Onde lá, na eternidade, cumprindo o chamado de Jesus Cristo para nós, e ouvindo e obedecendo a sua voz, nós glorificaremos eternamente. Que você leia esse texto e aprenda com os erros dos discípulos, mas posteriormente também com os acertos e com o chamado que Ele faz a cada um de nós. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Pai, tu nos conhece os nossos pecados, nossos medos, nossas ansiedades, mas o teu Espírito Santo vai esteja trabalhando em nós, ó Pai, nos dando, ó Deus, fé, confiança no Senhor para vencer o medo, nos dando, ó Deus, tranquilidade, ó Pai, sabendo, ó Pai, que não precisamos temer, que não precisamos ficar ansiosos. É o Senhor quem cuida de nós, ó Pai. Nossas vidas, ó Pai, estão nas tuas mãos, ó Pai. E o Senhor nos conduzirá à tua morada celestial e eterna. Pai, eu honro e glorifico o teu nome, em nome de Jesus. Amém.